Olá, gente, tudo bem? Beleza, voltamos agora à didática e a formação profissional do professor. Vamos ver. Olha aqui, ó, a formação profissional é um processo pedagógico intencional e organizado de preparação teórico-científica e técnica do professor para dirigir competentemente o processo de ensino. Então, quais são as dimensões da formação do professor? A teórico-científica e a técnico-prática. Então, eu vou colocar esse aqui número 1 e esse aqui número 2, tá? O que seria a formação, gente, técnico-científica do professor? Número 1, então. A número 1, técnico-científica, a gente está falando da formação acadêmica específica que o professor tem. Então, ele é, por exemplo, formado em geografia, em história, matemática, em pedagogia mesmo. Então, trata-se da formação acadêmica específica, mas, obviamente, a formação pedagógica, mais a formação pedagógica. Não estou falando que o professor tem que ter a formação específica dele e o diploma em pedagogia. Formação pedagógica é conhecimento de didática, relacionamento com o aluno, enfim, conhecimentos pedagógicos necessários para a prática educativa. Ok? Então, o professor conhece o fenômeno educativo, porque ele tem isso lá na graduação, na licenciatura dele também. E a formação técnico-prática envolve, vou colocar aqui, número 2, envolve o que a técnico-prática? É a preparação específica para a docência. Preparação específica para a docência. Ok? Então, aqui, nessa preparação específica que o professor vai colocar em prática os conhecimentos que ele tem, é aqui que nós temos, por exemplo, a didática. É aqui que nós temos, por exemplo, a psicologia, que o professor utiliza lá para compreender melhor os alunos e para, né, se relacionar. Existe, por exemplo, os processos didáticos específicos da disciplina do professor, as sequências didáticas, os projetos a serem realizados, tá? Isso está tudo na preparação específica. Agora, o ponto importante aqui, quando a gente fala de Libânio, o professor tem que ter então uma formação teórico-científica, beleza. Tem que ter uma formação técnico-prática, beleza. Mas, junto a isso, ele tem que ter uma formação política. O professor tem que ter consciência da realidade social, ele tem que... a postura do professor tem que ser uma postura que proteja, que defenda, né, a cultura popular, a educação popular, que busque transformação, que seja intencional, que tenha o desejo de contribuir com a emancipação do aluno, que valorize a prática sistematizada de ensino em prol de todos os alunos, qualidade na educação. Então, essa visão política, essa intenção de natureza política não pode faltar. Na formação do professor, é aquilo que a Terezinha Rios, né, vai dizer. O professor, ele desenvolve competências para atuar na docência, na educação. E essas competências têm dimensões. Então, a gente tem lá a dimensão política, a dimensão ética, estética, pedagógica ou técnica da competência. E, no caso, nós estamos falando aqui o professor ter consciência, né, da função dele, do papel que ele exerce na sociedade como instrutor do aluno, etc. Aí nós temos o quê? Uma dimensão política da ação do professor, ele preocupado em formar o cidadão, ok? E aqui nós temos também o seguinte, o que é indispensável para a formação do aluno, né? A indissociação entre teoria e prática. São coisas diferentes, mas indissociáveis. Então, a formação do professor requer isso, teoria mais prática. E a prática do professor não pode ser também, vamos dizer assim, a gente não pega modelos, né? Um modelo para ensinar, como se você fosse na prateleira do supermercado pegar um produto. Não é assim. Então,
em contato com teoria, prática, mais os contextos sociais e educacionais, o professor ele tem que ter uma ampla capacidade do quê? De reflexão. Reflexão. Então ele utiliza a sua bagagem teórica, mais o contexto, a prática, para reconhecer necessidades, demandas e praticar constantemente esse processo de reflexão, tá? Papel da didática, gente, na formação do docente. Caracteriza-se como mediação entre as bases teórico-científicas da educação escolar e a prática docente. Ela opera como que uma ponte entre o que e o como do processo pedagógico escolar. A teoria pedagógica orienta a ação educativa escolar mediante objetivos, conteúdos e tarefas da formação cultural e científica, tendo em vista exigências sociais concretas. Inclusive o próprio aluno do professor, ele tem que, os nossos alunos, nós temos que ter uma visão enquanto sujeitos reais, concretos, que têm sua cultura, têm suas necessidades, ok? E a realidade social, a exigência social também é concreta, porque você pensa assim, na sociedade em que eu vivo, qual é o cidadão que eu devo formar? Como nós estamos numa perspectiva crítica de educação, eu tenho que formar um cidadão crítico, participativo, com condições de aprender, com qualidade, para utilizar os seus conhecimentos para transformar a sociedade, tá? Porque a sociedade pede isso numa visão crítica. Por sua vez, a ação educativa somente pode realizar-se pela atividade prática do professor. Olha lá. De modo que as situações didáticas concretas requerem o como da intervenção pedagógica. Daí o como nós temos aqui, por exemplo, a gente já está falando disso, as técnicas. Então, quais são as técnicas que o professor utiliza para dar a melhor formação ao aluno, para fazer com que esse processo pedagógico realmente tenha o quê? Qualidade e possa formar o cidadão crítico participativo. Então, o que eu preciso ensinar e como eu vou ensinar dentro de uma perspectiva crítica, tá? Beleza? Uma questão aqui, gente. De acordo com José Libânio, no livro Didática, muitas pessoas acreditam que o desempenho satisfatório do professor na sala de aula depende de vocação natural ou somente da experiência prática, descartando-se a teoria. Contudo, ainda segundo o autor, embora muitos profissionais manifestem especial tendência e gosto pela prática do magistério, o adequado processo de formação profissional para a docência requer além disso. Então, assim, você vê a pessoa falando, eu adoro ser professor, eu quero ensinar. Mas para o Libânio, querer ensinar não é simplesmente se apropriar de conteúdos da sua disciplina e ir lá na frente ficar falando e o aluno tendo que prestar atenção. É muito mais do que isso, pelo que nós vimos, não é? Então, vamos lá. Requer, para além disso, um esforço de desvinculação entre os princípios didáticos e os propósitos sociais? Não. Olha lá. Desvinculação não, vinculação. A gente tem que vincular os princípios didáticos aos propósitos sociais e políticos. O que eu preciso ensinar ao meu aluno e como para que ele seja um cidadão realmente consciente, emancipado. Grande cautela para que não se misturem ao longo do processo formativo os aspectos técnicos científicos e os aspectos pedagógicos que, para que sejam efetivamente compreendidos, devem ser considerados isoladamente. Não, deve haver integração. Tá? Integração. C. Uma formação teórico-prática consistente na qual teoria e prática se interpenetram a todo momento, a teoria estando vinculada aos problemas denunciados pela experiência prática. Ou seja, o professor ele encontra na prática necessidades, demandas, e ele vai lá e recorre à teoria para tentar resolver esses problemas, aplicar a teoria e com isso melhorar a prática. Por isso que eu falei da reflexão. A prática, por sua vez, sendo orientada pela teoria. Então, são duas coisas diferentes, mas que se auxiliam. Então, portanto, desse modo, meu Deus do céu. Então, é a letra C, a correta. Beleza. Didática e democratização do ensino.
Então vamos lá, o que, que o autor nos traz sobre didática e democratização do ensino? Quando a gente fala de didática, democratização do ensino, etc., isso tudo está dentro de políticas educacionais, né? Então a gente vai falar sobre fundamentos da educação, políticas educacionais, cenário educacional, principalmente no Brasil, né, que é um país onde existem desigualdades e necessidade de realmente democratizar o ensino, por mais que a gente tenha passado por um processo desde os anos 80 de democratização do ensino no Brasil, nós não conseguimos ainda universalizar a questão da qualidade, ok? Temos muitas deficiências ainda. Então vamos lá, didática e democratização do ensino. Antes de mais nada, eu vou falar uma coisa para vocês que o Libânio defende muito. Para o Libânio, a boa educação é aquela que instrui, não é? Então nós temos que sempre levar em consideração a importância da instrução. Instrução. O que é a instrução? Qual a importância da instrução na vida do sujeito, né? Então ela proporciona o domínio dos conhecimentos sistematizados, que são os conhecimentos oferecidos pelas ciências, sistematizados, ok? Tá aí um ponto importante. E aí o que vai acontecer? Com isso, tendo acesso e dominando esses conhecimentos sistematizados, qual é a consequência? É o desenvolvimento das capacidades intelectuais dos alunos. Então, a instrução é que vai garantir o desenvolvimento das capacidades intelectuais dos alunos. Ok? Beleza, gente. Vejam aqui. O objetivo mais imediato da escola pública, qual é? É a preparação das crianças e jovens para a participação ativa na vida social. Não é qualquer participação, não é submissão e não é conformação. A didática e as metodologias específicas das disciplinas, apoiando-se em conhecimentos pedagógicos e científico-técnicos, orientam o trabalho docente partindo das situações concretas em que se realiza o ensino. Ao possibilitar aos alunos o domínio dos conhecimentos culturais e científicos, a educação escolar socializa o saber sistematizado e desenvolve capacidades cognitivas e operativas para a atuação no trabalho e nas lutas sociais, pela conquista dos direitos de cidadania. Dessa forma, efetiva sua contribuição para a democratização social e política da sociedade. Ok? Bom, então nós já vimos o quê? Quando a gente fala de didática e democratização do ensino, é assim, nós precisamos levar um ensino de qualidade a todos. Não interessa, aliás, não interessa não, não basta simplesmente colocar o aluno dentro da sala de aula. Eu ainda vou ter que garantir a permanência dele e uma formação de qualidade para esse aluno. Aí vem a didática. O que e como? E essa didática, como nós acabamos de ver anteriormente, ela não está preocupada apenas com ferramentas técnicas, apesar de estar preocupado com isso, ela também está preocupada com a formação social do sujeito. Portanto, a didática ela tem sim uma dimensão pedagógica, científica, mas ela tem também uma importante dimensão política, que é a preocupação com o sujeito. Quem eu devo formar para essa sociedade de tantas desigualdades? Eu quero formar o sujeito consciente, emancipado, que pode lutar por transformação dessa realidade. Tá bom? Bom, e aí, continuando, o que se entende por só um detalhe, né? E o professor, nesse trabalho dele, ele assume também uma responsabilidade, o quê? Social, né? E política. Então, a escola, o professor, vou colocar aqui isso na escola, mas por intermédio do prof, assume responsabilidades sociais e políticas. Olha lá. Sociais e políticas. Só completar aqui para não esquecer. Fazer esse comentário. Beleza. O que se entende por democratização, Vinícius? Vamos lá.
Vou até mudar a cor aqui, ó. Vamos pegar esse azulzinho mais clarinho. A conquista pelo conjunto, então, seria a conquista pelo conjunto da população, ou seja, por todos, tá? Não é a conquista de alguns, de todos, das condições materiais, sociais, políticas e culturais que lhes possibilitem participar na condução das decisões políticas governamentais. Então, a pessoa, por exemplo, que teve uma educação de qualidade, ela tem consciência e pode votar de forma crítica e participar da vida social, da vida cidadã, da vida política, isso é democratização. O sujeito que tem condições de lutar por uma vaga de trabalho, porque ele tem qualificação também, assim como os outros, aí sim nós teremos igualdade, quando todos têm oportunidades reais para lutar por uma vaga de trabalho no mercado competitivo. Materiais, as pessoas terem vida digna com relação ao seu trabalho, sua remuneração. Não quer dizer que todo mundo tem que ter altos salários, fazer parte da classe A, ser milionário, não é isso. Mas ter o mínimo para viver dignamente, né? Bom trabalho, sua residência, recursos para dar educação de qualidade para os filhos, com o Estado, obviamente, participando disso, lazer, previdência, saúde, né, alimentação. Então, democratização é isso, tá? É dar oportunidades a todos, atendendo múltiplas minorias, inclusive. Principalmente quando a gente fala de questões políticas, culturais, sociais. A escolarização necessária é aquela capaz de proporcionar a todos os alunos, em igualdade de condições, os conhecimentos sistematizados e o desenvolvimento de suas capacidades intelectuais, requeridos para a continuidade dos estudos, série a série, para tarefas sociais e profissionais, entre as quais se destacam as lutas pela democratização da sociedade. Então, quando eu tenho um sujeito com uma formação, com consciência, com formação cognitiva boa, inclusive intelectual, para compreender processos, conhecimento de história, conhecimento filosófico, sociológico, conhecimento político, econômico, né? Essa pessoa tem condições de dar a sua sugestão, de oferecer seus argumentos, de debater a realidade, tá? Bom, gente, é isso. Então, o que se entende por democratização é isso. Agora, vejam, o Brasil passa por um processo de democratização há muito tempo. Só que no Brasil, a democratização existe uma visão muito limitada. O que é a democratização? É colocar crianças dentro da escola. Não. Para que essa democratização realmente exista, nós precisamos da educação de qualidade. Eu tenho que formar e formar com qualidade o sujeito. Os alunos vão partir de situações diferentes de oportunidades, de condições sociais, de condições materiais, culturais, mas na chegada eles têm que chegar juntos. Esse é o papel da escola, né? Oferecer oportunidades a todos. Então, assim, a escola brasileira, ela tem atendido a todos? Tem, de certa forma, cada vez mais aumenta o percentual de jovens, né, que são atendidos dentro das escolas. Mas ainda temos o problema da permanência, muita evasão, má qualidade da educação, né? Má formação do aluno. Continuando, gente, ainda sobre, né, o que se entende por democratização, acho que dá para nós, então, colocarmos uma questão aqui que é a seguinte: qual que é, então, já que nós estamos falando de democratização, de qualidade na formação, qual que é o real papel da escola, né? Qual que é o real papel da escola quando a gente fala de formar o sujeito? Então nós temos três vertentes aqui, ó. Vou colocar aqui, ó. Qual é o real papel da escola? Vários autores trazem isso aqui, tá? Esse argumento. Então você vai poder encontrar no livro Filosofia da Educação do Lucchesi, Escola e Conhecimento do Mário Sérgio Cortella, Estado, se não estou enganado, também em livros do Saviani, ou até mesmo textos do Saviani. A gente vai encontrar isso em livro, por exemplo, livros da Terezinha Rios, tá? Então, assim, é muito difundido esses conceitos que eu vou colocar aqui. Nós temos três formas de compreender o papel da escola, tá? Nós temos três formas.
Uma primeira vertente vê o papel da escola, vê a escola como uma redentora dos injustiçados. Ok? Então, escola como redentora dos injustiçados. Quem que entende que a escola dessa forma? Na verdade, né, aqueles que têm uma visão mais conservadora, até mesmo burguês. Porque a escola é um projeto burguês, né? Ah, existe a pessoa que, por exemplo, tem problemas sociais, está em, vamos dizer assim, numa situação de deficiência na sociedade. Então, basta ser atendido pela escola que ela vai ter todas as oportunidades de lutar pelos seus direitos na vida social. Veja que realmente a escola forma o sujeito, a escola forma, mas muitos problemas que afetam a vida das pessoas na vida social, elas são causados por problemas sociais e econômicos. Não é a escola que vai salvar o sujeito da miséria, não é a escola que vai salvar o sujeito das condições precárias com as quais ele vive, da estrutura precária no sistema político, econômico, por exemplo. Então, não basta nós entendermos assim, ó, coloca o sujeito na escola que ele melhora de vida, que não é essa a realidade. Tem que haver um trabalho conjunto entre Estado e escola, inclusive o Estado oferecendo à escola o suporte necessário para que ela trabalhe com as concepções adequadas, né, para que ela realmente esteja voltada para um processo de transformação. Então, essa visão aqui é uma visão ingênua, tá? Essa é uma visão ela é otimista? Ela é, porque ela acredita muito no papel da escola na redenção dos injustiçados. É otimista, mas ela é ingênua. Por outro lado, nós temos uma outra visão que vem da teoria crítico-reprodutivista, que a reprodutora. A escola seria... Bom, vou escrever escola aqui, né? A escola como reprodutora das desigualdades sociais. Opa, essa aqui já não é otimista, né? Essa visão já é pessimista. Então, quando ela fala escola está a serviço como faz parte, por exemplo, dos teóricos das teorias crítico-reprodutivistas, faz parte, por exemplo, o Louis Althusser. Então, o Louis Althusser vai dizer o quê? A escola é um aparelho ideológico do Estado. Ela está ali para inculcar na cabeça das pessoas aquilo que o Estado, que já é dominado por uma elite, quer que ela... o Estado já coloca a escola a serviço dele para inculcar as pessoas, para, vamos dizer assim, para impor uma determinada ideologia dominante, não é? E dessa forma, a escola não vai contribuir em nada com a redenção do sujeito, ou até mesmo com a transformação positiva da sociedade. A escola é refém, na verdade, desse trabalho de imposição ideológica sobre ela exercido por certas camadas da sociedade, certas camadas hegemônicas. Essa visão, portanto, é uma visão pessimista, que é muito criticado. O Saviani, por exemplo, no livro Escola e Democracia, que eu ia falar para vocês, ou até mesmo no História das Ideias Pedagógicas no Brasil, ou o Lucchesi, ou o Cortella, todos eles trabalham com o mesmo discurso em seus livros. O que esses autores dizem? A escola, só que o Saviani é o carro, né, o principal aí. As teorias crítico-reprodutivistas, elas realmente reconhecem, né, essa força de dominação que existe sobre a instituição, sobre a escola, sobre o seu currículo, etc. Mas eles não oferecem alternativas, entendeu? Então são descartados. Legal você ter esse pensamento crítico, mas você tem que oferecer uma alternativa. Como que nós vamos sair dessa situação? E eles dizem, não tem como sair. Tanto o Pierre Bourdieu quanto o Louis Althusser e tal não vão oferecer alternativas. E o Libânio, sendo um crítico da linha do Saviani, né, por exemplo, ele já vai ver um outro papel da escola. A escola é uma visão otimista, mas a escola ela tem condições de auxiliar na transformação da sociedade. Tá? Então, escola como espaço de luta. Não é? A escola vai se esforçar para construir um currículo adequado,
para valorizar a cultura popular, para emancipar as pessoas pelo conhecimento, para que a gente possa transformar a realidade. É uma visão otimista? Sim, mas não é fácil. Nós sabemos que não é fácil. Não é, por exemplo, aqui não se trata de um papel redentor. A escola não é totalmente autônoma para simplesmente mudar a vida de alguém, porque fora dela nós temos uma realidade social difícil e inclusive existem sim forças dominantes sobre a escola. Então ela não tem total autonomia, mas ela também não é totalmente incapacitada de lutar por uma mudança social. Então aqui nós vamos pensar em quê? Em transformação. A escola tem condições de buscar transformação social através do seu trabalho consciente e de uma postura crítica. Então, em outras palavras, a escola seria o quê? Ó, vou colocar aqui. A escola seria o quê? Uma das mediações pelas quais mudanças sociais em direção da democracia podem ocorrer. Então, tudo vai depender, obviamente, das concepções pedagógicas, da gestão, da forma como essa escola está organizada, mas ela pode sim voltar-se para um processo de transformação da realidade, embora ela não tenha absoluta autonomia, né? Então nós temos aqui duas teorias criticadas e nós temos uma valorizada. Está aí, ok? Bom, um pouco mais sobre o papel da escola então, gente. Ó, mais sobre o papel da educação, desculpem, da escola não, da educação. Uma tal concepção sobre o papel da educação estabelece como objetivo maior da política educacional a efetiva universalização de uma escola básica unitária de caráter nacional. O que seria isso? Nós temos que ter a mesma escola de qualidade para todos. Eu não posso ter uma escola de muita qualidade para uns e uma escola mediana ou péssima para outros. Então, mesma escola de qualidade. Aí entra a base curricular, né? Uma base curricular comum, entra aí um apoio do Ministério da Educação para todas as escolas, inclusive levando em consideração o princípio da isonomia, ou seja, as instituições que precisarem mais terão mais apoio, mas tudo para promover o quê? O equilíbrio, não é? Tudo para promover o equilíbrio. Pessoal, falta mais um pouquinho aqui para nós terminarmos esse bloco, tá? Infelizmente, deixa eu só comentar aqui, infelizmente a escola ela é utilizada para fins eleitoreiros, fins partidários, e o que prevalece no nosso país são discursos sobre educação, melhoria da qualidade na educação, mas cada governo implanta o seu sistema e nós temos sempre o quê? Medidas imediatistas que em nada transformam a educação no Brasil, não é? Então não é muito fácil, vamos dizer assim, construir essa escola pública democrática de qualidade para todas. E nós somos reféns, infelizmente, dessas políticas públicas mal elaboradas. Por isso que Paulo Freire dizia, nós temos que formar pessoas revolucionárias, não no sentido da baderna, mas no sentido de que esse Estado ele não é um bom representante da população. E se nós não falarmos que estamos descontentes, nada vai mudar. Se não ocorrerem os movimentos sociais, os movimentos dentro dos sindicatos, das associações, a realidade não se transforma. Sempre o opressor, né, está tentando manter o status quo. Essa é a ideia esse é o sentido da ideia de revolução do Paulo Freire, não é? E nós temos aqui, para finalizarmos então, as tarefas da escola pública democrática, ok? Então, 4 tarefas aí da escola pública democrática, lembrando que para o Libânio, a escola boa é aquela que ensina conteúdos, que transmite conteúdos, que instrui com qualidade.
além dos outros pontos que nós temos aí. Eu não vou ler com vocês, mas estão bonitinhos aí os 4 pontos. Tarefas da escola pública democrática, ok? Então eu vou dar uma pausa e a gente já volta para falar do compromisso social e ético dos professores e darmos seguimento aí nos conteúdos. Até daqui a pouco.